Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, que a graça, que a misericórdia do Senhor sejam acreditados por você, sejam vividas, recebidas por você e por sua família. Eu tenho o prazer de estar com você e mais uma vez é uma grande satisfação para mim, é uma grande satisfação meditarmos juntos numa porção da Sagrada Escritura, porque amamos esta palavra, e esta palavra é viva, ela é eficaz, ela é o próprio Filho do Altíssimo. Ela faz proeza na nossa vida. Não há nada que possa resistir a esta palavra. E eu quero meditar com você hoje no Salmo 8. Mas antes disso, eu tenho um recado que o Senhor quer que eu te passe a respeito do nome Jesus. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Mateus, capítulo 1, dos versos 18, do verso 18, né? Mateus 1, verso 18 até o 25. Eu vou ler aqui para você então. Veja bem o que está escrito aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Veja que homem gentil, que homem nobre esse José. Gente boa esse José. Então, ele era o noivo de Maria, mas um certo dia ele viu que Maria estava grávida, ele percebeu. E Maria sabia que o que estava no ventre dela era a geração do Espírito Santo, mas José não sabia. E ela, creio que ela deixou isso nas mãos do Altíssimo para ele resolver. Creio que Maria não sabia como lidar direito com a questão. José, um homem nobre, um homem muito gentil, pensou em fazer o seguinte: ó, vou deixá-la. Ele não quis fazer mal a ela, não quis falar sobre o caso. Ele preferiu passar como um homem negligente, omisso, do que falar qualquer coisa a respeito daquilo. Ele tinha um respeito muito grande por Maria. Vamos ver o que diz a lei, como que José deveria agir, qual a orientação da lei. E aí você pode abrir em Deuteronômio, capítulo 24. Vamos para lá. Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. Está escrito assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa. Deixa eu ler de novo que eu li errado aqui. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então a lei dizia o seguinte: o homem tomou a mulher para si, casou-se com ela. Aí ele descobre, ainda nas núpcias, que essa mulher já não é mais virgem. Então ele tinha todo o direito de dar a ela uma carta de repúdio e despedi-la, mandá-la de volta para casa do seu pai, com aquele documento. E isso traria complicações para ela depois. José teria que ter feito isso, mas ele não fez. Por quê?
que ele era um homem raro e ele não quis difamar Maria. Ele não queria fazer nenhum mal a ela, não queria trazer nenhum dano, nenhum trauma, nenhuma dificuldade para Maria. Então ele pensou que eu vou deixar isso quieto, não vou dar carta de repúdio, eu vou me ausentar, vou ficar distante e não vou falar nada sobre o assunto. Depois ela acaba me esquecendo. Eu vou passar como um homem negligente, é preferível. Foi a saída mais fácil que ele encontrou para proteger Maria, porque com ele estava tudo bem. O problema era Maria. Aí, verso 20. Voltamos para Mateus 1, verso 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Opa, agora José foi informado pelo próprio anjo do Senhor de que aquela gravidez era por obra do Espírito Santo. 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Então veja bem, a passagem diz que o anjo veio a José, avisou para ele que Maria estava grávida, sim, mas que a gravidez era um fruto do Espírito Santo e que ele não devia deixá-la. Então, olha que alívio para José, que amava Maria, saber que ele não foi traído. Se Maria falasse isso, ela não ia ter como explicar, ele não ia acreditar. Isso nunca tinha acontecido antes. Alguém ser engravidado pelo Espírito Santo? Como assim? Então, veja bem que a lei permitia a ele repudiá-la, dar uma carta de repúdio. E a carta de repúdio era uma prova de que aquela mulher traiu seu noivo. Então, isso ia prejudicar Maria por toda a vida. Aí ele se recusa a dar o documento, mas o anjo vem e fala com ele e resolve o problema. E aí ele ficou bem. E então, sim, aí o anjo disse: Olha, ela vai dar à luz um filho, e você chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí tá, aí diz o escritor de Mateus que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz. Qual foi o profeta que diz? Isaías, capítulo 7, verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isso aqui foi profetizado 750 anos, cerca, de 750 anos antes de Cristo. Então a profecia veio a Isaías e 750 anos depois ela se cumpre. Mas havia um nome, e o nome é Emanuel. E aqui diz o texto bíblico, a passagem bíblica, que o anjo falou para José que a criança que ia nascer, que o bebê que ia nascer, receberia o nome de Jesus. Mas
Está escrito que isso veio em cumprimento a uma profecia que dizia que o nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Qual a tradução de Jesus? Então, o próprio nome do Filho do Eterno já é uma mensagem. É Deus conosco, é Deus no meio de nós, é Deus entre nós. Imagine que alegria para aquele povo que não ouvia Deus falar com frequência naquela época. Então nasce aquele que é Deus conosco, que é o eterno conosco. Veio aquele que está lá no céu, veio para o meio de nós, veio para junto de nós, veio para dentro de nós. Gente, que coisa grandiosa. Aí José despertou do sonho, porque ele estava sonhando, isso foi uma visão, o anjo falou com ele em sonho. Aí ele fez o que o anjo falou, recebeu a Maria sem nenhum problema, agora sem nenhuma culpa. Creio que aí ele pediu desculpa para ela, porque ele estava tentando deixá-la secretamente. E aí ele não a conheceu, ele não teve nenhuma relação com ela, ele permaneceu fiel até que ela deu à luz o primeiro filho. E aí ele pôs o nome de Jesus. Veja bem, José, esse homem desse porte, desse nível, que o anjo diz para ele: o que está no ventre de sua mulher é fruto do Espírito Santo, recebe ela. Essa era a parte mais difícil, ele acreditou e aceitou Maria prontamente. Mais tarde o anjo vem a ele e fala assim: José, vai para o Egito. O filho de José já tinha cerca de 2 anos. Difícil uma viagem no pelo de um animal, com Maria, uma viagem longa. E com meio de transporte tão simples. Mas ele acreditou e foi. Depois o anjo chega lá, daí um tempo, e fala: José, aqueles que queriam matar o menino já morreram. Herodes já morreu. Volta para sua terra. E ele obedeceu. Então José era um sujeito capaz de obedecer, de ouvir a voz do Eterno, sensível à voz do anjo, sensível à voz do Eterno. Por que José, na hora de colocar nome, ia colocar o nome contrário? E o próprio anjo, o anjo que vem a José, fala que é para ele colocar o nome de Jesus? Como assim? E a profecia de Isaías 7,14? Gente, tem treta aí. Isso é problema de tradução. Em Lucas também, Lucas capítulo 1, o verso 31, o anjo falando com Maria que ela ia engravidar. Ele também diz que ela colocaria nele, no filho dela, o nome de Jesus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Por quê que o anjo anuncia que vai nascer o filho de Maria e vão chamá-lo pelo nome de Emanuel, e pede a José para colocar o nome de Jesus? Vai cancelar o que Deus fez, que o Eterno fez, o nome que ele escolheu? Ele escolheu o nome de Isaac, ele escolheu o nome de várias pessoas. Do filho dele, ele não ia escolher o nome? Escolheu. Mas para mim fica claro que é Emanuel que ele escolheu e não Jesus. Emanuel tem tradução, tem significado. Emanuel é o eterno no meio de nós.
É o Eterno dizendo: oh, eu vou estar no meio de vocês, em carne, em corpo. E você vê as pessoas chamando o Filho do Eterno de Emanuel? A gente não vê. Só na época do Natal que a gente lê isso aqui. Mas quando pronunciamos Emanuel, nós estamos falando o Eterno está conosco. O Eterno conosco, Emanuel, Eterno conosco. Estamos dizendo que Ele está conosco. O Deus de Jacó está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o nome Emanuel é uma mensagem completa, perfeita, grandiosa, imensa. Aí você fala assim: ah, mas não importa o nome. O importante é que você sabe a quem você está falando. Você gostaria que as pessoas de repente começassem a te chamar de outro nome? Que não fosse o seu? Como você saberia que elas estariam chamando você? Como que você faria com os seus documentos? E na verdade o nome foi dado pelo Eterno, 750 anos antes. E depois, quando nasce, troca o nome, coloca outro, ignora o que o Eterno falou. Fica aí essa interrogação, mas eu gostei que o Eterno me falou sobre isso. Então temos o nome, a gente fica aí perguntando o nome, qual o nome, não está aí, foi dito há muito tempo. E o nome dele é Emanuel. É claro que a gente fala Jesus, porque aí não precisa explicar nada. Né? Se a gente falar Emanuel agora, a gente vai ter que explicar quem é, porque não se sabe. Mas vamos ao Salmo 8. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares, ou seja, tudo que vive no mar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O salmista estava meditando sobre a vida, sobre a criação, sobre o eterno. E ele ficou meio que sem palavras, meio que se indagando tanto, indagando o Senhor, porque ele estava admirado demais do eterno. E ele diz: quão admirável é o teu nome em toda a terra. Ele parou para ficar contemplando os céus. Você faz isso? De vez em quando você contempla, você para assim para olhar o mar e pensar na grandiosidade do mar. Você olha para cima, olha para as estrelas, para a lua. E você fica assim admirado, admirada de ver tudo que vê. Você se admira quando vê um pássaro daquele tamanhozinho, uma formiga, aquela coisa daquele tamanho.
andando, comendo, respirando, fazendo tudo que um ser vivo faz. Tem estômago, tem olho, tem ouvido, tem tudo naquele ser daquele tamanhozinho, tem tudo, tem pé, tem mão. Então o salmista diz que quando ele olhava assim para os céus, a lua, as estrelas, via assim, ele falava, né? Isto é obra do dedo do Eterno. Olha o que o Eterno faz. E aí ele, ao mesmo tempo, ele perguntava: que é o homem mortal? Para que te lembres dele. Quem é o homem mortal? Esse ser que cria isso tudo aí, está lá em cima, não cai. Tudo é sustentado. Tudo se sustenta do jeito que foi feito. Que esse ser grandioso aí, que é o homem mortal diante dele. O homem que com um tombo dentro de casa pode morrer, caiu da escada, caiu da cadeira, tropeçou, pode morrer. Pode morrer com um vírus invisível. Pode amanhecer morto por um coração que parou de funcionar. Tão frágil esse homem, tão mortal, tão fraco. Que é esse homem? O que tem nesse homem? Para que tu te lembres dele. Que esse homem, além de mortal, é pecador, para que tu te lembres dele, para que tu visites. O que ele tem? Aí ele mesmo responde, ele fala assim, ó, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. O salmista reconheceu, ele falou assim, olha, ele é muito pequeno, o homem é mortal, o homem é muito pequeno, o homem é muito... Porque o salmista se sentiu tão impotente diante da criação, diante de estrelas, de lua, dessa expansão azul, do mar, da terra, das montanhas. Ele se sentiu tão impotente. Aí ele disse: o homem é assim, fraco, mortal, mas ele é só um pouco menor do que os anjos. E ele está coroado de glória e de honra. Ele é mortal, sim, mas ele é por ti criado e por ti coroado de glória e de honra. Olha a posição desse homem. E o triste é que esse homem se vira para blasfemar contra o Criador, para zombar, escarnecer, para dizer na prepotência que Deus não existe, o eterno não existe, que existe sou eu, né? O eterno não existe, não. Eu me criei. E que glória é essa, que honra é essa que o eterno deu ao homem que ele criou? Ele fez com que esse homem tenha domínio sobre todas as obras das mãos do Altíssimo. Tudo que o Altíssimo criou é cada vez mais absurdo. É absurdo se pensar na grandiosidade do Eterno, é absurdo se pensar no poder do Eterno, é absurdo se pensar na majestade, na bondade, na misericórdia do Eterno. E por causa desta misericórdia, desta graça, deste amor, ele colocou tudo o que criou nas mãos do homem.
foi posto debaixo dos pés do homem. Tudo o que? Ovelhas, bois, todos os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares, tudo que o Eterno criou, ele subjugou, sujeitou ao homem. E aí o salmista termina assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Terminou como começou. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Creio que o salmista queria ter palavras para falar do Eterno, mas ele não tinha. Aí ele repetiu: quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. E é assim que é o nosso Eterno. Como que ele ama esse homem, apesar do homem. Este homem, portanto, é coroado de glória e de honra. Ele tem coroa, todo homem, todo ser humano, ele tem coroa de glória e de honra, dada pelo próprio Criador. Então ele é o dono da terra. Tem o soberano, sim, o Criador, mas ele entregou voluntariamente nas mãos dos homens. E aí eu vou repetir para você que é imprescindível que nós entendamos que para intervir na terra, o Eterno não faz sem avisar para o homem. Por isso que está escrito lá em Amós 3:7, que ele não faz nada sem avisar para o homem, em respeito a esse homem, que muitas vezes não merece nenhum respeito, mas é respeitado. Porque o Eterno é fiel à tua palavra, é fiel à sua palavra. E uma vez que ele entregou, ele será fiel naquilo que fez. Então você é essa pessoa aí, a quem o Eterno respeita. E para ele agir aqui, é necessário que haja permissão da sua parte. Que você peça, que você ore, ou que você profetize o que ele mesmo te avisou que vai fazer. É necessário, porque tudo que o Altíssimo está fazendo foi pedido. Ele mesmo nos colocou para pedir. Ele mesmo nos motivou a pedir, nos deu o conteúdo da oração. Colocou na boca dos seus servos há muito tempo que deveria ser orado para que fosse feito nesta nação, para que fosse feito na igreja. E os servos obedeceram e oraram. E ele tem agido segundo as orações que ele mesmo orientou fazer. E por que é ele que orienta a oração? Porque só ele sabe o que deve ser feito. Nós não sabemos. Querido e querida, fiquem com esta palavra, sejam abençoados tremendamente por esse Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. E que o nome dele apareça na minha vida e na tua vida. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, querido, querida, até amanhã.